10, 2021 é tempo de honra, né? Estamos debaixo desse decreto, né? E nós temos entendido que tempo de honra significa tempo de milagres, tempo de conquistas, tempo de recompensas, tempo de milagres de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós temos aprendido que o princípio da honra, né, essa virtude chamada honra, ela está cada vez mais rara, está quase extinta em nosso meio. E Deus está nos trazendo de volta a esse princípio, porque esse princípio, o princípio da honra, ele é chave para abrir as comportas dos céus, para que nós recebamos, experimentemos grandes milagres da parte de Deus. É fácil nós entendermos que a desonra sempre nos leva ao deserto, a desonra sempre nos leva ao caos. Por outro lado, a honra, ela nos faz receber de Deus. É incrível, né? É maravilhoso como a palavra de Deus nos ensina sobre a honra. E é maravilhoso como esse princípio do reino, né, chamado honra, ele nos faz experimentar grandes coisas em Deus. E quando nós falamos sobre honra, é claro que estamos falando sobre algo que nós devemos praticar no nosso relacionamento vertical, no nosso relacionamento com Deus e nos nossos relacionamentos horizontais, nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Quando nós falamos sobre o princípio da honra, nós devemos entender como uma virtude que nós devemos praticar em todos os nossos relacionamentos. Então, há grandes recompensas para quem pratica o princípio da honra. Há grandes recompensas para o filho que honra os seus pais. A grande recompensa para o marido que honra a esposa, para a esposa que honra o marido. Há grandes recompensas para o empregado que honra o seu patrão, para o patrão que honra os seus empregados. Há grandes recompensas. E essas recompensas vêm dos céus, porque a honra é um princípio do reino de Deus, um princípio, é uma lei. O reino de Deus é regido, ele se move através de leis. E a Bíblia Sagrada, ela é a constituição do reino de Deus. Assim como em nossa nação e em outras nações, há a sua constituição, há o seu conjunto de leis para reger a nação, assim também o reino dos céus
possui a sua constituição, possui o seu conjunto de leis, de princípios, que faz com que esse reino se mova. Então, para nós experimentarmos o mover do reino dos céus, é necessário nós colocarmos em prática essas leis, esses princípios, e a honra é um dos princípios do reino. E a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar uns aos outros. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar a Ele e que nós devemos honrar as demais pessoas ao nosso redor. E a honra é um mandamento, é uma lei que vem com promessas. Por exemplo, a Bíblia diz: honre ao seu pai e à sua mãe, para que você vá bem, para que você cresça, para que você prospere, para que você se desenvolva e para que você tenha uma vida longa na terra. Então a honra, a prática da honra faz com que nós prosperemos naquilo que nós fizermos. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro quando nós desonramos, quando nós não respeitamos, quando nós não damos o devido valor. Então, essa desonra obstrui a passagem para que nós recebamos as recompensas dos céus. É preciso que nós entendamos isso. Então, aquilo que o mundo chama de bajulação, a palavra de Deus chama de princípio da honra. Aquilo que o mundo chama de puxa-saquismo, fulano é um puxa-saco. Para com isso, porque a palavra de Deus chama isso de honra, princípio da honra. Você vê, a coisa tomou tal dimensão que se um filho ele decide ser obediente à sua mãe, logo chega meia dúzia e diz: deixa de ser otário, rapaz. E aí já começa a de uma maneira ou outra perseguir aquele menino para que ele desonre a mãe. E aí a gente vai no cemitério e a gente vê vários túmulos ocupados por adolescentes e jovens que estão ali porque desonraram os seus pais. Porque é isso que a desonra faz conosco. A desonra faz com que o camarada que está hoje na pedra, e aí está matando o cachorro a tapa porque está desempregado, mas aí amanhã uma porta se abre e ele começa a trabalhar. Pouco tempo depois ele cai nessa mesma onda, que nada, isso é bajulação, isso é puxa-saquismo, e ele não honra as autoridades ali naquela empresa onde ele trabalha,
logo, logo perde o emprego de novo, volta para a pedra. E ele e toda a família passa a sofrer por causa da desonra. É preciso passar por um processo de reeducação. É preciso aprender corretamente, não aprender com o mundo, mas aprender com o reino de Deus, aprender com a palavra de Deus. É preciso retornar a esse princípio bíblico, a esse princípio do reino chamado honra. Porque a honra, ela traz consigo grandes recompensas. Aí você pode dizer, mas o meu patrão, ele é muito injusto, ele é desonesto, ele é muito mau. Olha, ok, mas eu digo para você mais uma vez, a palavra de Deus diz que a prática da honra traz consigo grandes recompensas. Independente do seu patrão ser o que ele é, mau, desonesto, injusto, a palavra do Senhor nos ensina o princípio da honra, para que através dele nós possamos experimentar grandes milagres da parte de Deus. Aleluia! Às vezes o crente, ele está desempregado, aí ele sobe monte, desce monte, jejua, ora, e aí uma porta, Deus abre uma porta, e aí ele, aleluia, né? Como a música, como Ilma falou aqui, aí vem logo, abriu uma porta, aleluia. Mas aí no dia a dia, e enfrentando as dificuldades que toda a empresa tem, é engraçado isso, né? Porque o camarada está nessa empresa, e aí ele começa a focar nas dificuldades daquela empresa e a reclamar. Olha, reclamação, existem vários tipos de reclamações que são desonra, são uma prática de desonra, né? Então ele começa a reclamar e a reclamar e a reclamar, e parece até que faz por onde sair daquela empresa, como se ele pudesse encontrar uma empresa que fosse o céu para ele. Onde é que tem essa empresa? Onde é que tem essa empresa que é um céu para o empregado? Não tem! Por isso é que é necessário aprender sobre o princípio da honra e colocar em prática, independente do lugar onde você está trabalhando, independente da forma como o seu chefe age, como o seu patrão, como seus colegas de trabalho agem, você vai colocar em prática o princípio da honra, e através disso o Senhor vai fazer com que você experimente grandes milagres naquele lugar. A semana passada eu estava ouvindo um testemunho mais ou menos assim. O camarada, um excelente empregado, e o patrão, né? Nada de reconhecimento quase zero. Só que ele coloca em prática o princípio da honra, independente do comportamento do seu patrão, de modo que
a dona da empresa vizinha diz para ele: se você vier para cá, eu pago a você o dobro que você ganha lá. Agora eu pergunto, se essa empresária que está ali vendo a maneira como aquele funcionário trabalha, se ela chamaria um mala para mudar daquela empresa para a sua empresa, se ela chamaria alguém que vive reclamando do seu patrão. Deixa eu dizer uma coisa para você: princípios são princípios, e no que diz respeito a princípios do reino de Deus, esses princípios eles regem o universo. Todo o universo são regidos por esses princípios. Então não adianta fugir dos princípios. E quando você coloca em prática um princípio do reino de Deus, o universo inteiro coopera por você, coopera com você, porque é um fundamento divino. Por exemplo, quem foi que estabeleceu a lei da gravidade? Foi aquele que criou a terra, criou o universo. E aí o camarada diz: eu não acredito na lei da gravidade, eu não quero saber da lei da gravidade. Aí ele sobe no prédio de 15 andares e pula de lá para baixo. O que é que vai acontecer? Então não adianta ir de encontro a fundamentos, a princípios estabelecidos por Deus, para que através deles todo o universo ele fosse governado. Então funciona assim, e o universo se movimenta dessa maneira. O camarada, ele é um reclamador, ele fala mal do patrão, ele se junta com a patotinha lá na empresa. Então, quando chegar a necessidade de um corte na lista de pessoal, ele está no meio. É assim que o universo funciona. E aí vem aquele outro que pratica o princípio da honra, e surge uma vaga, uma oportunidade para uma promoção na empresa. Quem é que vai ser promovido? Ele, porque o universo funciona assim. Isso é uma lei universal. E essa lei universal é estabelecida por Deus. Muitos colocaram na mente o seguinte: a mãe tem uma boca de praga. Por quê? Porque a mãe diz: olha, não vá por aqui, não faça assim. Mas o que é que acontece? Prática da desonra. Não valoriza os ensinamentos, os conselhos. E aí a pessoa cai em grande prejuízo. E aí a pessoa quebra a cara por causa da desonra. Mas quando o filho ele pratica a honra, ele diz: minha mãe falou, eu vou respeitá-la, eu vou seguir o seu conselho. Aí vem a recompensa. É assim que funciona. Então a honra é a chave essencial para se receber de Deus. Sem honra, sem milagres. Aí você pode dizer assim: mas eu não concordo. Eu não concordo com a liderança. Eu não concordo com aquela autoridade. Não está se falando aqui em concordar ou não concordar.
Está se falando aqui em honrar quem está em posição de liderança, honrar os superiores, honrar os iguais e honrar aqueles que estão debaixo da nossa liderança, da nossa responsabilidade. Como, por exemplo, pais que devem honrar os seus filhos. Não só os filhos devem honrar os seus pais, como também os pais devem honrar, devem valorizar, devem respeitar, devem ter em grande estima os seus filhos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, honra é valorização, é apreciação, é estima, é respeito. Honra é dar ao outro o valor atribuído por Deus. E aí quem se submete ao princípio da honra entende que quem avalia o valor do outro é Deus. Nós costumamos agir assim: quando alguém faz algo que nós não gostamos, aí a nossa tendência é menosprezar essa pessoa, a nossa tendência é desvalorizar essa pessoa, a nossa tendência é não querer estar perto dessa pessoa. E aí nós, através das nossas emoções desequilibradas, nós começamos a desonrar estas pessoas. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Honrar é dar ao outro o valor atribuído por Deus. E essa honra deve ser demonstrada através das nossas palavras. Quando, a depender do que você fala para alguém, estas palavras, elas honram esta pessoa ou desonram esta pessoa. Então nós honramos ou desonramos através das palavras. O cônjuge honra ou desonra o seu cônjuge através das palavras. E nós recebemos o resultado da nossa honra ou o resultado da nossa desonra. Toda honra tem o seu resultado, como também toda desonra traz o seu resultado. A honra, ela é a chave para se receber de Deus. Veja lá o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. E o texto diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los.
Veja o que o evangelista está falando no versículo 5, dizendo que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Como é que pode Jesus, que tinha recebido poder, autoridade para realizar milagres, mas ali, naquele momento, entre aquelas pessoas, Jesus não pôde realizar milagres? Porque Jesus não pôde realizar milagres, ele revela isso nesse mesmo versículo. Ele disse: só em sua casa é que um profeta não tem honra. A falta de honra para com Jesus fez com que Jesus não pudesse realizar nenhum milagre ali, ainda que ele tivesse o desejo de realizar, porque a desonra obstrui a passagem, o fluir da graça, do poder de Deus, dos milagres dos céus. Precisamos entender isso. Os milagres de Deus obedecem aos princípios do seu reino. Então, olha o que é que a maioria das pessoas estão buscando. A maioria das pessoas estão buscando uma oração que faça desaparecer todos os problemas. Pelo menos os maiores problemas delas. A maioria das pessoas estão buscando uma oração onde ela seja restaurada totalmente de todas as doenças. A maioria das pessoas estão buscando uma oração que sirva como o toque de uma varinha de condão, onde a crise vai passar, onde a recessão vai passar, onde vai vir prosperidade, onde vai vir soluções para os maiores problemas. Acontece que o reino de Deus não funciona dessa maneira. A oração é importante, é muito importante. Você, por exemplo, tem um problema no relacionamento conjugal, aí você vai, sobe monte, desce monte, jejua, ora, pelo problema no relacionamento conjugal, pela crise financeira, pela saúde, entre outras coisas. Mas somente isso não basta. É preciso que a ação acompanhe a oração. E a ação é uma ação de prática do princípio da honra. Então você sobe monte, desce monte para orar pelo seu marido, ok, mas isso só não basta. É preciso que você também pratique a honra para com seu marido. Você está sofrendo de uma recessão financeira, uma crise financeira. Vamos orar, ok, vamos orar. A oração, ela serve para que o nosso coração seja quebrantado e nós ouçamos a voz do Senhor e nós recebamos os princípios do reino de Deus e coloquemos esses princípios em prática.
Deixa eu mostrar uma coisa para você. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, além de você orar, colocar diante de Deus essa recessão, essa crise financeira que você está vivendo, você deve também colocar em prática a honra para com o Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos honrá-lo com todos os nossos recursos. Então, o milagre da prosperidade na vida daqueles que estão em recessão, ele flui por meio da honra que se dá ao Senhor. Então, a maneira como nós utilizamos o nosso dinheiro honra a Deus ou desonra a Deus. Nós buscamos a solução para a nossa recessão econômica, mas devemos entender que a maneira como nós utilizamos o nosso dinheiro honra a Deus ou desonra a Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos, e todos os recursos quer dizer dinheiro. Nós devemos honrar ao Senhor com o nosso dinheiro, e nós honramos ao Senhor com o nosso dinheiro, por exemplo, através da entrega dos dízimos e das ofertas. Através dos dízimos e das ofertas, nós honramos ao Senhor com o nosso dinheiro. Nós honramos ao Senhor com o nosso dinheiro quando nós socorremos pessoas que estão necessitadas ao nosso redor. Assim nós honramos ao Senhor com o nosso dinheiro. Nós honramos ao Senhor com o nosso dinheiro quando nós usamos o nosso dinheiro de uma maneira que agrada a Deus. Preste atenção. O que não faltam são pessoas criticando a prática da entrega dos dízimos e das ofertas. Ah, dízimo 10%. Agora essas pessoas dão 40%, 50%, 100% nas bebedeiras, nas farras, comprando pino de cocaína, pedra de crack, com as prostitutas e de várias maneiras semelhantes a estas. 30%, 40%, 50%, 100% do salário. Agora, estas pessoas criticam o povo de Deus que dá 10% do que ganha. Vê se faz sentido isso. Gastar até 100% do que ganha no bar pode, mas dar 10% do que ganha na obra de Deus não pode. Como é que pode isso? A maneira como nós utilizamos o nosso dinheiro honra a Deus ou desonra a Deus. Quando a palavra do Senhor diz: honre o Senhor com todos os seus recursos, está falando não apenas em dinheiro, mas também está falando de bens materiais.
bens materiais, bens móveis e imóveis. Está dizendo que nós devemos honrar ao Senhor com o nosso carro, a nossa casa, com tudo aquilo que nós possuímos em termos de bens materiais. Devemos honrar ao Senhor com todos os nossos recursos. Quando diz honrar ao Senhor com todos os nossos recursos, está falando também daquele recurso que é o mais precioso que nós possuímos aqui na terra, que é o nosso tempo. Então, quando você, por exemplo, separa o seu tempo para no domingo à noite estar num lugar como esse, adorando ao Senhor, você está honrando ao Senhor com os seus recursos. Muita gente ainda não entendeu isso. Quando nós deixamos de estar num lugar como esse, para estar em qualquer outro lugar, nós estamos desonrando ao nosso Deus. Não me admira, não é novidade para mim, depois de tantos anos, ver crentes no domingo à noite, numa hora como essa, no shopping, na orla, no cinema, no campo de futebol, em casa assistindo Faustão. Isso é uma desonra ao Senhor. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com seu dinheiro, com seus bens materiais, com o seu tempo. Honre ao Senhor. Sem falar que quando nós deixamos de estar num lugar como esse para estar em outro lugar, nós estamos também desonrando aos nossos irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não saiba. Quando você falta, você faz falta para alguém aqui. Você faz falta. Quando você falta, o corpo sente. O corpo sente. Tem pessoas, isso é uma lástima. Tem pessoas que nasceram naquela igreja, espiritualmente falando, naquela igreja, passaram alguns anos naquela igreja, e aí quando decidiram mudar para outra igreja, nem deram até logo a ninguém, sumiram como a fumaça que sai da panela. Que é isso, gente? Isso é uma tremenda de uma desonra para com o corpo, para com pessoas que apreciam aquela pessoa, que respeitam. Isso é lastimável. Eu fico admirado com tão grande incredulidade. O primeiro texto que nós lemos diz que nós devemos honrar a todos. Você já fez uma comemoração, uma celebração, e aí você fez a sua lista de convidados, e aí geralmente tem uma lista resumida, né? Você tem 100 pessoas conhecidas, mas você só convida 30, porque só é possível 30. E aí você faz aquela sua relação e convida com todo carinho. E pessoas assim que você contava muito,
com a presença não aparece. Você já passou por isso? E às vezes a pessoa tem uma causa assim plausível, tem uma boa justificativa, adoeceu, ou o trabalho, ou alguma coisa que não deu para aquela pessoa comparecer. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa não foi porque não valorizou o quanto deveria valorizar o convite daquela outra pessoa. E a nossa presença é uma prática de honra. Quando nós comparecemos onde nós fomos convidados com tanto carinho, a nossa presença é uma tremenda de uma honra. A gente está honrando aquelas pessoas com a nossa presença. Precisamos entender isso. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos, com seu dinheiro, com seus bens materiais, com a sua presença. Honre ao Senhor com seus talentos, com aquilo que você sabe fazer. Honre ao Senhor com seus dons espirituais. Honre ao Senhor. E aí o versículo 10, ele é impressionante. Nós gostamos do versículo 10. Quem é que não gosta aqui do versículo 10? Todos nós gostamos do versículo 10. Porém o versículo 10 é o resultado da prática do versículo 9. Quando nós praticamos, quando nós colocamos em prática o versículo 9, o versículo 10, ele se apresenta. Toda honra traz a sua recompensa. O meu patrão, ele é ruim demais. Toda honra traz a sua recompensa. O meu marido, a minha esposa não merece. Toda honra traz a sua recompensa. Eu não concordo com esse tipo de trabalho, com esta decisão do pastor da igreja. Toda honra traz a sua recompensa, e essa recompensa vem do Senhor. Precisamos entender isso. Uma coisa é você não concordar com o que o seu marido está fazendo. Outra coisa é você desonrar o seu marido. Uma coisa é você não concordar com o que a sua esposa está fazendo. Outra coisa é você faltar com respeito para com a sua esposa. É você desvalorizar o outro. Uma coisa é você não concordar com o que o outro está fazendo, e outra coisa é você desprezar o outro. A palavra de Deus não nos ensina a desprezar, não nos ensina a desrespeitar, não nos ensina a desvalorizar. A palavra de Deus nos ensina a honrar. Glória a Deus. Então, nós temos visto que muitos crentes não têm experimentado o grande mover de Deus por meio de milagres,
porque não têm honrado Ele como deveriam honrar. Não têm honrado ao Senhor com o seu tempo. Tem dado a Ele a sobra do tempo. Preste atenção. Eu sei que nós temos vivido dias de grande correria. Tem pessoas que precisam trabalhar, às vezes trabalha no emprego, faz um bico, ou trabalha em 2 empregos. Há uma grande correria nos dias atuais. Mas é preciso que nós entendamos que devemos honrar ao Senhor com esse recurso tão precioso que Ele nos deu, que é o nosso tempo. Devemos honrar ao Senhor. Então, toda a oportunidade que você tiver para dar mais tempo para a obra do Senhor, faça isso. E você será grandemente recompensado. Grandemente recompensado. A honra é a prática de uma fé que agrada a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Como disse a princípio, o Espírito Santo está nos passando por um processo de reeducação, porque há muita prática de desonra pelo mundo afora, e em grande parte nós fomos influenciados por isso. Mas graças a Deus que através do seu Espírito, Ele está nos chamando de volta a esse importante princípio do reino de Deus, que é a prática da honra. E a prática da honra como princípio do reino de Deus vai fazer com que nós experimentemos um grande mover desse reino. Nesse final de pregação, eu quero convidar você para, junto comigo, fazer uma oração ao Senhor, uma oração de arrependimento. Quem foi que não praticou desonra para com os pais? Mas meu pai é um canalha. Preste atenção. A Bíblia nos ensina a honrar os pais. A Bíblia não diz, se o seu pai for um canalha, não honre. Não diz assim. A Bíblia diz, honre o seu pai. Mas se meu pai for um canalha, honre o seu pai. Se minha mãe não prestar, honre a sua mãe. A honra não se limita ao merecimento. Se o meu marido não prestar, honre o seu marido. Se o meu patrão não prestar, honre o seu patrão. Respeite-o, valorize-o, porque a honra é um princípio do reino de Deus. E aí, quando você pratica a honra, o reino de Deus se move favoravelmente a você.
e você passa a experimentar grandes milagres. Grandes milagres. Então, se você é alguém que tem desonrado os seus pais, esse é o momento de pedir perdão a Deus por essa desonra. Se você é alguém que tem desonrado o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu patrão, esse é o momento de pedir perdão a Deus por esse pecado da desonra, para decidir diante de Deus trilhar pelo caminho da honra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós, diante da Tua palavra, nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por toda desonra praticada. Senhor, purifica-nos. Purifica-nos, ó Deus, de todo pecado da desonra aos pais, aos filhos, ao cônjuge, ao patrão, aos colegas de trabalho, aos irmãos amados em Cristo Jesus, aos líderes da igreja. Meu Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Não queremos, ó Deus, continuar trilhando no caminho da desonra. Nós decidimos pela honra, pelo princípio da honra. Meu Deus, que seja feita, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Decidimos valorizar o outro, decidimos respeitar o outro, decidimos estimar o outro, decidimos dar o valor atribuído pelo Senhor para o outro. Meu Deus, nós decidimos honrar ao Senhor com todos os nossos recursos. Decidimos, Senhor, honrar ao Senhor com o nosso dinheiro. Decidimos honrar ao Senhor com os nossos bens materiais. Decidimos honrar ao Senhor com o nosso tempo, com o nosso talento, com os nossos dons espirituais. Decidimos honrar ao Senhor com todos os nossos recursos. Aleluia. Meu Deus, eu oro pelo Teu povo, ó Deus, para que tenham uma semana abençoada. Eu oro pelo Teu povo, ó Deus, para que tenham uma semana, ó Deus, de honra, para que essa semana seja um tempo de honra na vida do Teu povo. Eu oro pelo Teu povo, ó Deus, para que seja uma semana de livramentos, de milagres. Eu oro pela cura do Teu povo, pela cura na alma, pela cura de toda angústia, de toda depressão, de toda ferida na alma. Eu oro pela cura no corpo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura, ó Deus, nos nervos, nos ossos, no sangue, a cura de toda bactéria, de todo vírus, a cura do câncer, ó Deus, a cura no aparelho reprodutivo, no aparelho respiratório. Meu Deus, eu declaro a cura, ó Deus, no nome de Jesus, de toda e qualquer enfermidade no sangue, em nome de Jesus, ó Pai.
Eu declaro a cura na vida dos teus filhos, na vida do teu povo. Ó Deus, livra o teu povo dessa peste que anda sorrateira. Ó Deus, livra o teu povo, ó Pai, desse vírus maligno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.